Oi, pessoal, boa noite. Prazer ter vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre sedação consciente analgesia inalatória com óxido nitroso. Não sei se é um tema que vocês conhecem, para mim é um tema bastante comum, porque eu sou professora já faz 15 anos, eu sou habilitada há 20 anos, então eu uso óxido nitroso assim muito, né? Sou professora responsável da FAIP da Garça Branca, de habilitações em óxido nitroso. A gente tem aproximadamente uns 3.000 alunos já habilitados, então fico muito feliz de estar ajudando, né, a melhorar a odontologia. E aqui tem, né, caso alguém queira ver, né, o meu Instagram, se depois vocês quiserem seguir para, né, ver sobre futuros cursos, né, porque nós dentistas somos obrigados, né, a fazer uma habilitação para poder usar a sedação consciente com óxido nitroso. A minha ideia, né, já me apresentei para vocês, a minha ideia aqui é falar um pouquinho, né, bem rapidinho, porque a gente tem um tempo curto, né, de 40 minutos, e explicar para vocês o que seria, né, o óxido nitroso e como ele realmente pode mudar os nossos atendimentos em vários aspectos. Eu sei que é um congresso de ROF, mas é interessante saber, né, que a gente também faz várias outras coisas, que ele realmente é um diferencial muito grande em todos os nossos atendimentos. Então, nos cursos, né, só para vocês saberem, a gente tem médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, várias áreas que estão procurando a sedação consciente analgesia inalatória pelo diferencial que ela traz. Porque, não sei se vocês sabem, né, mas em relação à nossa área, o medo de dentista é o segundo maior medo do mundo. E ele realmente, né, impossibilita muitas pessoas de chegarem até o consultório para poder enfrentar, né, que seja, né, para a gente às vezes parece uma bobagem, é uma caneta, é um barulho, é uma agulha. Mas para muitas pessoas, isso é o maior medo do mundo, sentar ali na cadeira, chegar calmo, tranquilo, relaxado, né, e fazer um tratamento. A gente ouviu de um paciente que fala assim: "Nossa, que delícia, hoje eu vou no dentista". Isso aí não existe, né, é uma coisa bastante impossível de ouvir, né. E por que, só para vocês entenderem, né, e essa palestra eu já dei em vários congressos, inclusive no CIOSP, com esse tema: "Óxido nitroso, a revolução nos atendimentos da ROF". Quando, né, para vocês entenderem, quando a gente usa, né, a sedação consciente analgesia inalatória, o que que esse gás causa no nosso paciente? Além dele deixar o paciente calmo, tranquilo, relaxado, a gente aumenta o limiar de dor dele significativamente, transformando todos os atendimentos, deixando tudo o que a gente faz muito mais tranquilo. Então, todo paciente, quando ele está com óxido nitroso, ele está consciente, sabe o que está acontecendo, mas ele não se importa muito com o que está acontecendo. E tudo que você faz vai doer muito menos. Eu diria para vocês que nos atendimentos de harmonização orofacial, a gente pode eliminar a anestesia em inúmeros, se não quase todos os procedimentos. Não é que ele é uma anestesia, porque ele não é, né? Ele é uma analgesia, mas realmente transforma o jeito da gente atender. Uma vez que seu paciente, né, senta na cadeira e é atendido com esse gás, ele nunca mais quer fazer um atendimento de outra forma. E eu sempre falo, né, que a gente atender bem, nós sermos especialistas, né, a gente estudar e atender e entregar para o paciente um bom tratamento, isso não pode ser o nosso diferencial. Isso é a nossa obrigação como profissional, como especialista. Então, a gente ter um diferencial no atendimento é o que realmente traz para a gente uma procura de paciente. Porque, assim, os pacientes procuram N situações, né? Agora, por que que a gente arruma a clínica? Por que que a gente deixa ela bonita, né? Porque sua secretária atende bem? Isso não faria você ter um atendimento melhor, mas isso faz com que o paciente te enxergue de uma maneira diferente. Então, a gente trabalhar com todo o conforto, deixar ele extremamente confortável, e a hora que você acabar o procedimento, ele falar para você assim: "Nossa, doutor, nossa, doutora, eu não imagino, eu nunca imaginei que pudesse ser feito desse jeito. Foi tudo tão tranquilo, tão rápido", né. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é esse gás e como que ele age no nosso dia a dia, algumas características para vocês entenderem o tamanho do diferencial que é ter isso no nosso consultório. Só para vocês entenderem primeiro, né, o que seria a definição da técnica de sedação consciente e analgesia inalatória com oxigênio e óxido nitroso.
Nós dentistas, né, sempre menosprezamos aqui no Brasil a questão do óxido nitroso, sempre se pensava nele como um sedativo. Aí você pensava assim: "Nossa, eu não atendo nem criança nem paciente especial, onde isso encaixa na minha vida?". Só para vocês saberem, hoje 50% dos alunos que a gente tem, eu tenho curso todas as semanas, são de outras áreas, que seria dermatologia, obstetra, cirurgião, vascular, plástico e todos os profissionais, principalmente da ROF. Hoje é o maior público que procura, porque a gente não prestava atenção na parte de analgesia que esse gás promove, e sim só como sedativo. Só para vocês deixarem anotadinho aí antes de começar, né? O óxido nitroso, ele é um sedativo leve e um analgésico extremamente potente. Então, ele muda demais a percepção do paciente, tá? Então, aqui está escrito, é uma técnica desenvolvida para a gente produzir uma analgesia, um aumento no limiar de dor do paciente, reduzindo também o seu medo e ansiedade durante o tratamento. Isso se consegue pela inalação de uma mistura de oxigênio e óxido nitroso em diferentes proporções. Não sei se vocês já viram vários tipos de equipamentos, né, que tem. O que são esses equipamentos? Eles são válvulas misturadoras de dois gases. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com dois gases. Então, a gente não é errado falar, estou sedando com óxido nitroso. Na verdade, é com óxido nitroso mais oxigênio. E o que tem de tão diferente nessa técnica, né? Só para vocês entenderem um básico. Se eu trabalho com uma mistura de dois gases, né? Existe um máximo de óxido nitroso que eu posso colocar ou eu posso colocar tudo que eu quiser? Só para vocês entenderem, esse equipamento, ele só permite que o profissional utilize até 70% de nitroso na mistura. Então, o mínimo de oxigênio que eu consigo colocar, e eu não consigo alterar isso, né, seria 30% de oxigênio, que é 50% a mais do que vocês estão respirando agora. Então, a gente, né, monitora o paciente com um oxímetro e vocês vão ver o quê? Que a oximetria dele sempre vai estar maior do que quando você começou. Então, isso é um diferencial que tem só 150 anos, não é uma técnica nova, é uma técnica muito, muito antiga, e isso traz uma segurança muito grande. E o que os equipamentos também têm de tão importante? Nós não conseguimos trabalhar se acabar o seu oxigênio, o aparelho desliga. Então, ele não permite que você cause né, um mal-estar para o seu paciente, porque eles não trabalham sem oxigênio. É como se o oxigênio ligasse o equipamento. Então, caso vocês não percebam, né, e começou um procedimento e acabou o oxigênio, o aparelho desliga. Então, essas válvulas, que são válvulas de segurança, nos permitem trabalhar com toda a segurança e precisão. A concentração de nitroso, já que eu trabalho com uma mistura de dois gases, a concentração de nitroso que deixa o meu paciente calmo, tranquilo, relaxado, tolerante, com limiar de dor, né, bem mais elevado, pode ser 20, 30, 40, 50, 60 ou 70% nessa mistura que a gente vai trabalhar. Só que, só para vocês saberem, essa concentração, né, essa concentração de nitroso, ela não está relacionada com peso, altura, idade. Então, todo mundo pensa que uma criancinha você usa pouco e um adulto você usa mais. E não tem nada a ver. Então, o óxido nitroso, ele trabalha um pouco diferente de medicação, né? Quem trabalha, às vezes, com benzodiazepínicos, né, em outras situações, ele é um pouco diferente. Ele está relacionado com a pessoa, com o estado e com o procedimento que você vai fazer. Só para vocês saberem, né, o que o óxido nitroso promove, né? Uma sedação consciente, que é um estado controlado de depressão do sistema nervoso central, com redução da ansiedade, que permite ao paciente manter os seus reflexos protetores, a habilidade para manter as vias respiratórias independentes e responder aos seus estímulos e aos seus comandos verbais. Muitas pessoas têm uma ideia enganada, né, de que você vai colocar o óxido nitroso e seu paciente vai dormir. Ele até pode dormir num procedimento longo por relaxamento, mas ele é sempre uma sedação que a gente define como mínima. O seu paciente sempre sabe o que está acontecendo, ele ouve o que você está falando, ele responde, né, aos seus estímulos e aos seus comandos verbais, se você encosta nele, ele sente. Se ele ouve você falar, eu falo sempre que é o paciente obediente. Então, você pede para ele abrir a boca, ele abre, ele não se incomoda de ficar horas com a boca aberta, não é um problema para ele, né? E o seu paciente sempre vai ter as vias respiratórias independentes. Não existe depressão respiratória com óxido nitroso. Então, as pessoas confundem muito, né, o que você imagina, né, principalmente mãe de paciente especial, o que elas imaginam? Que você vai colocar o gás e é igual uma anestesia geral, é o 8 e o 80, né?
não tem absolutamente nada relacionado. A sedação consciente com óxido nitroso é uma sedação mínima. Então, seu paciente sempre vai estar com seus reflexos protetores, acordado, porém completamente alheio ao que você está fazendo, ele não se importa, né? Todo paciente, quando ele está sedado, né, ele tem uma perda da sensação do tempo. Então, às vezes, a gente faz um procedimento, né, de 2 horas, ele, nossa, prestou atenção por 30 minutos. Uma frase que a gente ouve muito, né: "Nossa, doutora, já acabou? Nem percebi". Não é que ele esquece o que aconteceu, é que ele não se importa com o que aconteceu. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue exercer um bom trabalho, porque o paciente não nos permite trabalhar corretamente. Né, quem faz a harmonização sabe também que isso acontece não só na cirurgia ou na odontopediatria. Às vezes a gente não consegue, eu estava falando isso ontem com a minha aluna, que não consegue, fazer um procedimento, ela era uma dermatologista, porque o paciente passava mal, tinha que parar, aí que queria respirar, queria parar para tomar água, não deixava ela finalizar o procedimento, né, isso acaba deixando todos estressados, não só o paciente, né. Para vocês entenderem, né, é uma técnica extremamente segura, é uma solução para a grande maioria dos pacientes odontofóbicos e usado há mais de 150 anos, como eu falei para vocês. E por que que a gente não fala que é para todo mundo, que vai resolver 100% dos problemas do seu consultório? Porque quem talvez faça implante, né, trabalha às vezes com pacientes especiais também, sabe. Se o paciente falar para você: "Ah, doutora, eu quero, né, sentar aqui na cadeira e não quero ver o seu rosto, não quero saber o que está acontecendo", isso não vai acontecer. O óxido nitroso, o seu paciente sempre está consciente, ele sabe o que está acontecendo, porém ele não se importa com o que está acontecendo, né. Malamed fala que a sedação consciente com óxido nitroso é a sedação mais segura que existe. Uma característica muito, muito importante desse gás é que ele é um gás que não é metabolizado pelo nosso corpo. Então, isso torna a técnica completamente diferente das outras. Porque, como ele não é metabolizado, uma característica é que ele só funciona enquanto você está respirando esse gás. Então, no momento que a gente coloca a máscara, a gente inicia. O procedimento inicia em aproximadamente 30 segundos, 1 minuto, 2. Em 5 minutos, você tem qualquer paciente pronto já. E no momento que a gente acaba, né, a gente remove o nitroso, deixa o seu paciente oxigenando, em questão de 30 segundos, 1 minuto, seu paciente já retorna, de 2, 3, 5 minutos ele está normal, né, então e ele pode ir embora para casa dirigindo o próprio carro. Isso traz, né, um conforto, um diferencial muito grande, né, de não precisar de um acompanhante e realmente ele pode ser dispensado sozinho. Só para vocês serem, né, vamos nos comparar com os Estados Unidos. 62% dos clínicos gerais, 85% dos bucos e 92% dos odontopediatras utilizam a técnica corriqueiramente. Então, isso faz parte do dia a dia deles. Nós, aqui no Brasil, a gente deve estar em torno de 3, 4% de profissionais habilitados. Eu sempre falo nos cursos, não dá para a gente falar que é uma novidade, mas ainda é um diferencial muito grande para os profissionais que utilizam, porque hoje tem muito paciente que já está procurando o profissional que tem o gás. Então, porque realmente já conhece, né. E uma vez, como eu já falei aqui no curso, uma vez que você utilizou a sedação, você não quer mais, ser atendido de outra forma, né. Cria-se realmente uma necessidade, como eles falam, é realmente diferente. Só para vocês saberem, desde quando os dentistas são habilitados a usar a sedação consciente com óxido nitroso? Desde 2004. A Lei 51/2004 é a resolução que, eh, confirmou que nós dentistas pudéssemos, utilizar o óxido nitroso, e nós somos regulamentados há 21 anos. Quando teve aquele problema da liminar, né, da SBA em relação aos dentistas sobre o uso da medicamentosa, uma situação que a juíza citou é que nós só poderíamos utilizar, legalmente, né, o óxido nitroso, porque já fazia 20 anos que era regulamentado. Então, realmente é um diferencial isso, né. E hoje, quando a gente faz uma habilitação, né, que a FAIP, a Garça Branca, né, chancelam os meus cursos, a gente tem que seguir toda uma organização para fazer esse curso. Ele não é um curso livre, é um curso que segue inúmeras regras, né. E, a partir disso, ele é chancelado pela universidade e também reconhecido pelo CFO. Quem faz essa habilitação
depois fica na sua carteirinha, né, se você for especialista em harmonização, fica escrito também que você é habilitado em sedação consciente com óxido nitroso. E realmente isso é um diferencial. Hoje tem bastante profissional que trabalha em área pública que está tendo isso como necessidade para conseguir ser contratado, porque realmente traz um diferencial muito grande, né, no currículo do profissional. Só para vocês entenderem algumas características básicas do óxido nitroso, para, né, entender assim, o que seria esse gás, né? É um gás não alergênico, só para vocês saberem, não existem pessoas que têm alergia ao óxido nitroso, em 150 anos de uso nunca teve, então a literatura o coloca como não alergênico. Tem um cheirinho adocicado, é um gás incolor, não inflamável e que tem baixa solubilidade no sangue. O que seria essa baixa solubilidade no sangue, né? Eu deixo aqui só para vocês entenderem que não teria como explicar isso tão rapidamente para vocês. Mas, resumidamente, seria mais ou menos assim: como ele tem uma baixa solubilidade, uma pequena quantidade entra na corrente sanguínea. E essa pequena quantidade já é suficiente para o seu paciente ter uma sensação de sedação. Por isso que a hora que a gente acha a concentração, questão de segundos, o seu paciente já começa a sentir a sensação de sedação. Em 2, 3 minutos ele está pronto para você trabalhar. Por ele ter essa baixa solubilidade, da mesma maneira que a gente remove o nitroso da mistura e deixa o paciente respirando só oxigênio, né, os efeitos cessam-se quase imediatamente. E para vocês entenderem, né, que eu já falei como ele não é metabolizado, o óxido nitroso tem uma característica importante, né, ele é transportado pelo sangue como uma solução física pura, sem se combinar com nenhum outro elemento sanguíneo. O oxigênio da molécula do nitroso não está disponível para o seu uso, né, pelos nossos tecidos, porque ele não se decompõe no nosso corpo. Então, essa característica do óxido nitroso faz com que a gente trabalhe de uma maneira, assim, muito diferente de todas as outras coisas que a gente faz. Ele é a única técnica que a gente pode ir e voltar. Então, se você está fazendo a sedação e você está colocando, aumentando a concentração de nitroso, né, no seu equipamento para o seu paciente, e você achar que você passou um pouquinho, o paciente pode se sentir um pouquinho mal, que eu já vou explicar o que que é, simplesmente você retorna, se você está com 50% de nitroso e o paciente acha já não gosta mais da sensação que antes estava agradável, simplesmente você volta 10% ou 15%, e o seu paciente em segundos já está gostando de novo da sensação. Então, é uma técnica que nos permite ir e voltar. Isso se chama titulação. Então, na literatura, ele é conhecido como a única técnica 100% titulável, porque a gente pode ir e voltar, e não só ir, como, por exemplo, nas medicamentosas, né? Como ele é metabolizado, né, um benzodiazepínico, por exemplo, você não consegue, pronto, acabei, né? O paciente retorne, não. Ele tem toda aquela fase de recuperação, né? O paciente vai voltando aos poucos, são horas para a pessoa, porque essas medicações são metabolizadas. O óxido nitroso, ele é imediato, porque ele não é metabolizado. No momento que eu paro de enviar, a pessoa para de sentir a sensação. E ele tem essa característica super interessante, né? Que com uma mistura já baixa de nitroso, o paciente tem uma sensação de 10 a 15 miligramas de morfina. Então, isso traz para a gente um diferencial absurdo, né? De tolerância de dor do paciente, né? Por isso, né, que vários autores classificam o óxido nitroso, né? Quando você usa a técnica, torna a injeção anestésica indolor e traumática. Para a gente anestesiar um paciente durante a sedação, 99% deles sequer sentem a agulha que você está, né, inserindo na mucosa do seu paciente, ele não sente. Então, na pele também a gente tem uma analgesia absurda. Então, o pessoal faz muito, né, desde a harmonização, mas quem trabalha com laser, vários tipos de procedimentos, né, que machucam, que muitas vezes a gente sabe que não consegue anestesiar efetivamente, pela analgesia, e nunca anestesia, porque ele não é uma anestesia, você promove um bem-estar extremamente significativo no paciente, fazendo com que todos os tratamentos ficam muito mais toleráveis. O que a gente tem num paciente sedado? É um paciente, né, calmo, tranquilo, relaxado, tolerante. Como eu já falei para vocês, os efeitos se iniciam em 30 segundos e atingem o seu pico máximo em aproximadamente 5 minutos, então é muito rápido, né? A reversibilidade total dele também é de 2 a 5 minutos, então é muito rápido, né? Seu paciente retorna, a primeira sensação de retorno já é em segundos, em 2 a 5 minutos ele está totalmente normal.
99% é eliminado imediatamente, né. Eu sempre explico isso na habilitação, que por ele não ser metabolizado, né, essa sedação ela é um contínuo, ela é um entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por isso que uma situação que a gente não pode é conversar com o paciente durante a sedação, senão ela se perde, né, no meio do tratamento, aí tem que esperar um pouquinho, o paciente respira de novo e rapidamente ele entra na analgesia e na sedação. Então a gente sempre tem que deixar o paciente quieto, né, a obrigação do paciente única é respirar pelo nariz, e aí vocês podem trabalhar tranquilamente, né. Quais são as sensações, né, que o paciente sente, né, quando ele está sedado, né? É um paciente que vai ter uma sensação de adormecimento nos pés e nas mãos, então a gente percebe muito, né, eu falo, a gente fala isso no curso, né, como é que eu procuro, né, se eu não tenho um número. Ah, ele é grande, então eu vou usar 70, ele é pequeno, então vou usar 20. Quais são as sensações que eu vou procurar no meu paciente que vão me mostrar que eu estou conseguindo achar, né, o número certo, que ali é a minha dosagem, né. Então o paciente tem esse adormecimento nos pés e nas mãos, uma sensação de formigamento que não é incômodo, não é um formigamento igual a gente tem quando a gente senta em cima do pé e fica com o pé dormindo, não é esse formigamento, é uma coisa que o paciente pode ficar assim, horas e ele não se incomoda. Esse formigamento é muito comum nos lábios, na língua, na mucosa, mas pode ser nas pernas, no braço, no couro cabeludo. Hoje uma área que está usando muito o óxido nitroso é transplante capilar, tem muito aluno que faz transplante capilar, então é uma área que realmente, veio com tudo, por causa da analgesia, por causa da segurança da técnica. Os pacientes, geralmente, a gente pede para eles fecharem o olho e depois que eles estão sedados, eles ficam com os olhos fechados, têm uma preguiça muito grande. Na verdade, a gente fica extremamente preguiçoso, eu acho que é uma palavra bem boa, sabe. A gente fica tão relaxado, com uma preguiça tão grande, que você não tem nem vontade de olhar. E eu falo, né, porque eu também faço implante, que é maravilhoso o paciente não ficar olhando, né, a gente mexendo, a gente pegando as coisas, você montando a mesa, que isso causa muito desconforto, né, no paciente, né. Eu falo que para a gente é só mais um dia, né, para eles, né, no caso dos implantes ou do protocolo, né, para eles é o pior dia da vida, né. O paciente faz um sorrisinho leve ou moderado, porque vocês já ouviram, né, gás do riso. Então é normal, né, o paciente ficar meio com uma carinha de bobo, assim, fica com uma voz tranquila, em geral anasalada, então como é que você sabe quando você está subindo a concentração que você está acertando? Você pergunta: "Paciente, tudo bem?". "Tudo". Então ele responde baixo, calmo, devagar. Eu falo que é sempre um paciente slow motion, né, que não, tudo está devagar, ele ouve tudo muito longe, né. Então, eu falo: "A audição fica mais sensível", o que seria isso, né? É como se todos os sons estivessem longe de você, é uma sensação de relaxamento muito agradável, então por isso que o paciente ele, se arruma na cadeira, senta, os pezinhos abrem 10 para as 2, né, se posiciona numa posição confortável e lá ele fica. E assim você pode trabalhar. Então causa uma sensação muito gostosa no paciente, né. Se chama muita gente de o gás da coragem, porque realmente dá uma redução, desaparecimento da ansiedade e do medo. A gente trabalhar com o paciente assim é muito, muito mais confortável. Você tem uma sensação de corpo pesado, assim, sabe, difícil de se mexer, não é impossível, você tem preguiça de se mexer, né, por isso que eu falei que preguiçoso é uma boa palavra, sabe. A gente fica sentindo isso mesmo: "Ai, nossa, não vou nem me mexer". E às vezes, né, quando eu estou fazendo vários tipos de tratamento de harmonização, como, por exemplo, uma intradermoterapia que é chata, né, você faz 50 picadinhas né, no rosto do paciente, não é que ele não sente nenhuma picada, ele não sente um monte das picadas, e as que ele sente, muitas ele nem reclama, porque ele tem preguiça de falar, tá. E eu já tenho uma mudança no limiar de dor do meu paciente. Sabe-se que tem uma mudança muito significativa no periósteo, mas não é só no periósteo, é realmente bem na mucosa também, bem significativa. E o que acontece se eu passar um pouco do ponto, né? Como é que eu sei que eu estou errando? Já que como eu não sei, não está escrito na testa de nenhum paciente, como eu sei que eu estou errando? O seu paciente, na maioria das vezes, né, ele vai te dizer que ele está um pouquinho enjoado. Então, se você errar a dosagem, o seu paciente vai falar assim: "Doutora, eu acho que eu estou meio enjoado, é normal?". Não é. Então você simplesmente vai regredir um pouquinho, né, como eu falei para vocês, de 40 para 30, de 50 para 40, espera aproximadamente 30 segundos, 1 minuto, pergunta novamente,
Na maioria das vezes passou. Se não passou, você volta mais um pouquinho e sempre vai passar. Porque como ele só funciona enquanto está respirando, aquela mistura, se você alterou a mistura, você também altera a sensação do paciente. Então é muito fácil, né, de você consertar um erro seu, é muito rápido, muito, muito rápido. Então, também não sei se vocês já ouviram, né, o gás do riso. Que horas o meu paciente dá risada? Da mesma forma, se eu errar, se eu passar um pouco do ponto, meu paciente também pode ter uma crise de riso. Tá? Então, errar às vezes para mais também pode dar uma crise de riso. Mas é muito fácil de arrumar, né? É simplesmente a gente volta. Então, seria essas sensações que a gente procura no paciente. Como já falei aqui, Hanali, que é o autor que falou que ele torna a injeção anestésica indolor e atraumática. É outro tipo de anestesia, outro tipo de picada, outro tipo de procedimento. Para quem, né, para nós todos profissionais, só para vocês entenderem, a gente ganha mais ou menos uns 30% de tempo, porque a gente perde muito tempo condicionando o paciente, conversando com o paciente, parando, né? Para quem trabalha com cirurgia, você mantém seu paciente sempre estável. Então, a pressão dele fica estável, os batimentos cardíacos dele ficam estáveis. Então, você tem uma cirurgia muito mais tranquila, com um sangramento muito menor, porque na maioria das vezes o sangramento está relacionado com o aumento do batimento cardíaco e da pressão arterial por ansiedade. E a ansiedade, gente, é um perigo muito grande, principalmente no nosso consultório. Porque quando você tem um paciente com ansiedade e ele está com medo, ele tem mais dor, e isso é fato, isso é físico. Então, não é, às vezes, uma mentira do paciente ele está com dor, é simplesmente porque ele está alterado. E na maioria dos procedimentos, né, a maioria dos profissionais também não afere a pressão. E aí, se você for aferir de todos os seus pacientes, você vai ver como eles chegam descompensados no consultório por medo. E aí você vai anestesiar, a anestesia não pega. E não é a lorota dele, né? Isso é realmente físico, isso acontece, e é medo. Só para vocês saberem, mais de 170 anos de uso, nunca ninguém morreu num consultório médico ou odontológico usando somente a sedação consciente de óxido nitroso, porque é meio difícil, impossível, você não consegue, né, fazer isso. Eu acho esse trabalho, né, um trabalho antigo, né, mas muito importante, realizado por dentistas dinamarqueses que utilizaram mais de 1 milhão de horas, né? 1 milhão de horas é bastante tempo, foram vários profissionais envolvidos, 3 anos de trabalho, sem nenhum caso de intercorrência severa, mostrando como essa técnica é um diferencial e muito segura. Quem não poderia, né, usar? A princípio, para nós dentistas, os respiradores bucais seriam os pacientes mais complicados, porque nós utilizamos uma máscara nasal, né? E no curso eu explico bem o que são as máscaras, quais são as máscaras adequadas, porque hoje tem muita gente vendendo máscaras completamente inadequadas, que não cabe falar aqui agora, né, sobre os assuntos, porque não dá tempo em 40 minutos, mas os respiradores bucais são os nossos maiores problemas. Desvio de septo não é um problema, a pessoa tem que realmente não ter nenhuma respiração pelo nariz, tá? Porque a gente trata a boca. Então, não teria como a gente utilizar a boca como via de administração. Não se faz com pacientes com distúrbio severo de comportamento, não se deve fazer isso sozinho. Na gravidez, não há uma contraindicação absoluta, só para vocês saberem, a gente evita o primeiro trimestre, né? Porque ele não tem estudo sobre teratogenia, então não se utiliza. Mas só para vocês saberem, ele é usado no parto, e é facílimo achar artigo sobre isso, há mais de 130 anos. Então, fora do Brasil, é muito normal utilizar o óxido nitroso nos partos, e extremamente vantajoso, tanto para a mãe, né, quanto para o bebê, sabe assim? Então é muito, muito legal, tá? Mas se precisar usar numa grávida com 7 meses, sabe-se que pode. Problemas pulmonares severos, né, que seriam pacientes com uma DPOC, né? Então, e o problema não seria nem o óxido nitroso, e sim o excesso de oxigênio, né? Isso eu ensino bastante no curso para explicar os motivos. Mas seriam essas as nossas contraindicações mais significativas. Só para vocês saberem, essa técnica é conhecida como uma técnica sem contraindicações absolutas para pacientes ASA1, ASA2. Então, praticamente todos os nossos pacientes do dia a dia, né, do nosso consultório, estão aptos para isso. Só para vocês entenderem como seria a técnica de uso, né? Não sei se vocês já viram, alguém já viu como é um equipamento, né? A gente pode medir no equipamento o fluxo, que é a quantidade de ar que seu paciente vai respirar, e a quantidade de óxido nitroso que a gente coloca na mistura. Então, a gente determina, né, a gente mexe em duas situações, no fluxo
e na quantidade de óxido nitroso. Então, a gente vai iniciar um fluxo e deixa o seu paciente respirando, né, somente o oxigênio, ele respira ali mais ou menos 1 minutinho. E os equipamentos, né, mais modernos, já há bastante tempo, eles têm uma situação chamada compensação automática. O que que é isso? Né, se eu começo somente com oxigênio, no momento depois eu tenho uma outra alavanca ou uma outra válvula no equipamento, no momento que eu começo a inserir a quantidade de óxido nitroso, né, na minha mistura, porque até então, né, eu vou começar a trabalhar com uma mistura, se eu coloco 20% de nitroso, automaticamente o aparelho tira 20% de oxigênio, e ele vai fazendo essa compensação. Então, cada vez que eu aumento o nitroso, automaticamente o aparelho diminui essa mesma concentração de oxigênio. Eu coloco mais ou menos 20% de óxido nitroso, vou esperar o paciente ficar respirando ali mais ou menos 1 minuto, e pergunto para ele se ele está sentindo alguma coisa, vou percebendo, né, que vocês já viram aqueles sinais e sintomas, se ele está sentindo alguma coisa, tal, se ele está aparecendo. Se ele não sentiu nada, você vai aumentando de 10 em 10%, aproximadamente com um intervalo de 1 minuto, até você achar, né, o nível de sedação satisfatório. E isso é clínico, não tem como você pré-determinar antes do atendimento. E aí você vai vendo ali aos poucos, subindo, percebendo o paciente, falando com ele, até você entender o que você achou. É muito simples, muito fácil, né? Para quem não conhece, às vezes fica meio, né? Nossa, mas como assim? Realmente é uma situação muito fácil de fazer. Mas achou, e aí você pode realizar o seu procedimento. Isso aí geralmente demora aproximadamente 5 minutos. Aí você faz o seu procedimento, né? Pode demorar meia hora, 1 hora, 2 horas, né? Ele é um gás que você pode usar de acordo com o tempo do seu procedimento, né? Ele não tem um tempo pré-determinado assim. Se você precisar, você pode aumentar durante o procedimento, se você imagina, né, percebeu que ou ele ficou às vezes incomodado, ou ele está com mais dor, alguma coisa, você pode subir o óxido nitroso. Da mesma forma, se você percebeu que ele está incomodado, se sentindo enjoado, né, ou qualquer outra situação, você pode regredir um pouquinho o óxido nitroso. Depois que eu acabei meu procedimento, eu removo o meu óxido nitroso da mistura, e aí eu vou manter meu paciente oxigenando por mais ou menos 3 a 5 minutinhos, aí ele pode conversar com você, não tem problema, o paciente volta, acha incrível, né, o que você fez, porque realmente é um divisor de águas para vocês e para o paciente trabalhar assim, né, deixa ele lá voltando e tal, e a gente pode dispensar o paciente, ele pode ir embora para casa dirigindo seu próprio carro. Então, nos traz uma agilidade de tratamento muito significativa. E é realmente um diferencial para o paciente absurdo do que ele vê, de como é um consultório. Ele nem imaginava que era possível fazer um tratamento assim. Eu só falo que eu escuto isso, né, todos os dias. Não sei, acho que não tem vídeo, não tem som, mas não tem importância, só para vocês verem uma criança sendo anestesiada, né? Isso é uma colega, que ela se veste de fada, super legal. E a criança está sendo anestesiada sem perceber. Então, pra vocês entenderem como é interessante isso, né? Aqui, por exemplo, colocando fios de PDO, é uma situação que eu gosto bastante no consultório de utilizar. Então, ela, no caso, é uma paciente extremamente sensível, uma colega dentista. Então, realmente é um diferencial muito grande para trabalhar com óxido nitroso, porque você não precisa anestesiar, você não precisa fazer bloqueio dessas situações, porque ela jamais permitiria que eu fizesse, né? Então, eu gosto muito de, né, fazer usar o óxido nitroso para isso, para vários. Eu uso para todos os meus procedimentos, né, de harmonização, de reabilitação de faceta, amo, 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 né? E também para os de implante, que realmente eu acho que traz um diferencial muito grande, né? Lipo de papada, bichectomia, né? Bioestimulador. Essa é uma outra máscara, né? Que ela é mais sutil, não sei se vocês separaram, é uma máscara específica para harmonização e também muito um pouco maxilo gosta, né, para se vestir. Deixa a nossa área de trabalho muito boa. Eu gosto bastante de usar essa máscara, chama Slim Face, ela é muito boa. Tipos de aparelho, né, a gente não tem tantos aparelhos assim no mercado, mas, né, os da Evolve é a líder de mercado, né, então tem esse equipamento aí que você mexe com alavancas, então a alavanca de cima é o que eu falei para vocês do fluxo total, e embaixo é a alavanca que eu vou inserindo o nitroso na mistura.
também eles têm esse modelo, que aí né, depende, tem gente que gosta de rodinha, tem gente, né, que gosta de alavanca, aí é muito jeito de mexer, né. Mas são esses equipamentos, eles são pequenos, portáteis, né, eles vêm numa mala de mão. Então eu, por exemplo, que dou aula em vários lugares do Brasil e do mundo, eu levo o meu sempre comigo na minha mala de mão. Então é pequenininho, pesa 2 quilos, já foi muito maior, né, como tudo tem a sua evolução, então hoje é portátil, você pode escolher cor, combina com consultório, né, a gente adora essas coisinhas, né, mas realmente faz um diferencial muito grande. O que mais, além do equipamento, eu preciso ter? Um par de cilindros, né, que aí vocês aprendem sobre tamanho, a gente pode comprar, alugar cilindro, e muda muito, assim, o tamanho, né, quanto maior o seu cilindro de oxigênio, mais barata fica a sua técnica. Então, realmente traz um diferencial isso, né, quando em relação ao oxigênio. Então, muitas clínicas hoje, isso tem bastante mesmo que estão montando clínicas, elas estão acabando, fazendo gás encanado. Isso realmente traz um diferencial muito grande, porque, você até gasta fazendo a estrutura, mas o seu custo depois diminui muito, né. Quanto a gente gasta, né, isso é uma pergunta que eu recebo muito: "Ah, mas quanto custa usar, né?". Isso depende muito da concentração de cada gás, da litragem total utilizada e do valor de recarga, que modifica de acordo com cada lugar do Brasil, né. Então a gente tem custos diferentes muito no Brasil. Mas, podia dizer para vocês que gira em torno de 35 a R$ 70 uma hora inteira de uso. Então, só que as pessoas imaginam que é muito mais caro, né. Se alguém às vezes contrata uma pessoa, não sei se alguém já tem aí, que eu chamo alguém que vem aqui, né, e a pessoa geralmente cobra R$ 1.200, umas 2 horas, a gente tem que lembrar que ela não está vendendo gás, ela está se vendendo, né. Então, hoje tem muita gente que trabalha assim, tem equipamento, é habilitado e vai até o consultório do outro profissional para fazer a sedação para o procedimento, né. Então hoje diria que é uma área que cresceu demais, tem muita gente fazendo isso e ganhando bem, né, porque dá para ver que tem uma margem de lucro bem significativa. E realmente não é uma situação que pesa para a gente utilizar. Se a gente imaginar no valor mais caro, R$ 70, que põe R$ 80 uma hora de uso, se você faz, por exemplo, um botox, você não gasta 10 minutos, então dá R$ 7. Se você faz uma boca, é que tudo que a gente faz é mais rápido, absolutamente tudo, a gente simplesmente faz, não fica, né, conversando. Você gasta 15, 20 minutos, uma intradermo, você gasta 15 minutos, então é muito rápido. Você vai fazer um implante, um unitário são 20 minutos, um protocolo, 1 hora e 20, 1 hora e meia, vai se demorar mais. Então, em todo o custo, assim, ele é muito menor do que as pessoas imaginam. Às vezes a gente gasta muito mais com outras coisas, né. E eu sempre falo isso no curso. Se tem uma coisa cara que a gente tem que valorizar é a nossa hora, né. Que não sei se tem algum odontopediatra, né. O odontopediatra perde muito tempo, muitas vezes, porque o paciente atrapalha demais, né. Então acaba que isso deixa a gente mais, complicado para trabalhar e muito desgastado, né. Eu falo que o óxido nitroso, nos permite trabalhar com muito mais tranquilidade, deixa a gente mais, relaxado, assim, por não ter o paciente naquela tensão, né. Desesperado de estar com a gente, de atrapalhar o nosso dia a dia, sabe, é realmente complicado, né. Muito difícil passar para vocês todas essas informações, assim, né, tentei compilar tudo, né, de uma forma que vocês entendessem, né, porque para a gente utilizar o óxido nitroso, né, eu sempre falo isso, que eu tentei colocar uma sementinha, né, de curiosidade em vocês, né, porque para fazer para poder usar o óxido nitroso tem que fazer o curso, né. Hoje é muito mais fácil, quando eu fiz o curso, fiz na Bel do Rio de Janeiro, só tinha presencial, eram 96 horas, então muito mais complicado, muito mais caro. Hoje é tudo mais fácil, né, a gente trabalha, no módulo híbrido, então são 2 dias presenciais e o restante é uma plataforma online gravada com médicos, dentistas, todos, né, habilitados em óxido nitroso, então tem uma plataforma que os alunos têm acesso super completa, né, que a gente sempre está cada vez mais aumentando e completando ela. Então, o aluno, participa de um grupo, fica um grupo eterno né, de manutenção, de consulta, a gente sempre vai estar lá para ficar sempre com o aluno, né, porque dúvidas surgem, né, durante o tempo. Então, ele é certificado pela FAIP, né, ou pela Garça Branca, e reconhecido pelo conselho. Então, às vezes, vocês procuram cursos, né,
eu sempre falo que o barato sai caro, né, e isso serve para a gente também, né, pra odontologia, né. A pessoa chega: "Ah, mas quanto você faz tal coisa?", "Ah, o meu é 1.000 e o do colega é 500", alguma coisa está errada, né. Então, tem muito curso, infelizmente, por aí, que não tem reconhecimento do conselho, aí não tem plataforma, aí você não recebe a certificação, então, só prestar atenção nessas coisas, né, nem sempre a gente pode ir pelo mais baratinho de todos, né, a gente tem que realmente procurar referências, procurar indicações, né, colegas que já fizeram, sabe, para a gente prestar atenção, porque tá cheio de gente sem vergonha por aí, infelizmente. Mas para os dentistas, né, é obrigatório. Na verdade, só para os dentistas é obrigatório, só o Conselho Federal de Odontologia que obriga a fazer o curso. Mas, sinceramente, são os profissionais que melhor trabalham com a técnica. Porque mexer no equipamento é muito fácil, mas por que você está fazendo isso, né? Por que você está inserindo? O que que é? Eu sempre falo que o curso é sobre o que é o óxido nitroso, não o que é o equipamento, né? Então, entender esse gás, como ele age, todas as situações, é o que realmente traz o diferencial de um bom profissional, tá? Então, saibam que realmente essa técnica é um diferencial absurdo e que está aí na mão da odontologia e que hoje vem crescendo de forma geométrica. E a internet ajudou isso, né? Então, a internet ajudou muito a propagar. É muito mais fácil falar sobre isso, achar informação sobre isso hoje com a internet, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sou habilitada há 20 anos, então, né, já sou dentista raiz, vem de uma época que não tinha, que não era tão fácil, era no boca a boca. Então, hoje eu fico feliz de ver, né? Como eu falei para vocês, tem curso toda semana, né? Eu estou em algum lugar. Então, realmente, é muito gratificante de ver, né, toda essa evolução. Agradeço vocês, né, pela presença, espero realmente ter colocado essa sementinha no coração de vocês. Procurem sobre a técnica, porque realmente traz um diferencial muito grande para a gente trabalhar, e eu sempre falo, né, no curso quando ele acaba, aí eu pergunto assim: "Vocês acham que é melhor para o paciente ou para vocês, né?". Aí todo mundo fala: "Ai, não sei, eu acho que é para a gente", porque realmente nos permite trabalhar com muito mais excelência. Bom, gente, obrigada. Sextou, né? Bom final de semana para vocês.